Olá, gente, como estamos? Todo mundo bem? Dia maravilhoso, dia muito bom aqui em Chipre. Esquentou agora um pouquinho mais, então tá ótimo. Tá um tempo muito gostoso agora. Depois de muita chuva, muitos dias meio estranhos, frio até. É que é igual o Brasil, sabe? Assim, em certas regiões do Brasil, como o centro-oeste, onde está Brasília. Durante o dia, muito calor, e à noite, quando desce, esfria muito. Então, agora, né, nesse período do ano. Depois, no verão, não. No verão é quente o tempo todo. É de dia, de noite, não faz diferença. É 30 graus de dia, 30 graus de noite, entendeu? É, assim, terrível. Mas, graças a Deus, temos um dia muito bom hoje. Ontem vocês viram que eu coloquei o vídeo lá da igreja de Santo Lázaro, né? O que aconteceu com Lázaro é que ele foi bispo, né, daquele lugar, que na época não era chamado lá, né? É, e ele, quando ele adoeceu, ele tentou, né, ter um tratamento e aí não conseguiu, acabou falecendo. Então, ele, na verdade, quando ele morreu, ele estava num outro lugar e aí ele foi enterrado lá. E depois, no século II, no segundo século, nos anos 200, dos chefes da igreja resolveu levar ele, os ossos dele, para lá para aquele lugar que eu mostrei para vocês, né, para Larnaca, porque as irmãs dele estavam lá, foram enterradas lá, então eles levaram para lá. E depois, gente, depois veio um outro imperador e resolveu que ia levar os ossos para não sei aonde. Aí vieram como que fala? As cruzadas, e um dos da cruzada resolveu que ia levar os ossos dele para a França. E depois foi uma briga por causa dos ossos desse homem. Nos primeiros 6, 7 séculos, foi uma briga pelos ossos de Lázaro. Pode uma coisa dessa, gente? Como é que é pessoal ignorante, né? Ai, ai. E acabou que só sobrou, aí eles repartiram os ossos do homem, gente. Tem osso do homem na França, tem outro osso do homem não sei mais aonde, e tem esse lá em Chipre. Aqui em Chipre, né? Lá em Larnaca. Que eu mostrei para vocês no vídeo de ontem. Que eu mostrei para vocês no vídeo que eu coloquei para todo mundo. Ai, humanos, nós somos humanos. É por isso que Jesus não quis deixar nada que ele tivesse tocado. As únicas coisas que sobraram depois, foi depois que ele morreu, né? Porque quando ele estava crucificado, que o centurião e aquele povo lá repartiu as roupas dele, que ficou entre os romanos, não ficou entre os judeus, nem entre os discípulos. Não sei com quem que ficou aquela capa, a capa que a Ruth, que a Marta, a irmã de Jesus, que era Marta o nome dela, não era, gente? A segunda, a Ruth era a caçula, a Marta e a Miriam era a primeira, né? A Marta ela era tecelã, ela sabia tecer e costurar. E ela deve ter sido a pessoa que fez aquela manta, a manta de Jesus, que não tinha costura, por isso que eles não quiseram rasgar a manta, porque a manta era especial. Era muito difícil fazer uma manta sem costura, que ele colocava assim no corpo, sem costura nem nada. Então, eles não quiseram repartir aquela manta. E aí, tiraram sorte para ver quem que ia ficar com a manta. Quem ficou com a manta deve ter se convertido, porque a hora que ele colocou aquela manta no corpo, você imagina? Pois é. Porque o povo é demais, sabe? Eles idolatram tudo. Tudo que o homem pode fazer de idolatria, ele faz. O que é ficar conservando o osso de alguém que já morreu? É idolatria, né, gente? Fazer o quê? Mas é verdade. Então tá. Então vamos lá, continuar. Ixi, olha como é que tá meu cabelo, gente, cheio de coisa.
porque eu estava jardinando. Eu não posso jardinar com o cabelo solto, porque ele fica pegando tudo que ele passa perto. Ele agarra tudo. Então, vamos lá. Por que Jesus foi levado para a casa de Anás, ao invés de ser levado para Caifás? Porque Anás era o mais velho. Anás era o sacerdote veião, né? Era o ancião. O Caifás era genro de Anás. E Anás morava fora dos muros de Jerusalém. Nas tradições judaicas, na lei dos sacerdotes do Sinédrio, era proibido entrar com alguém dentro da cidade na noite que tivesse sido preso. Como Anás não queria quebrar essa lei, ele falou para levar para a casa de Anás, porque o palácio de Anás era fora dos muros, era nos pés do Monte das Oliveiras. Então, por isso que levaram Jesus para lá. Era um caminho curto, não era um caminho longo. Então, levaram Jesus para lá, para a casa de Anás. E aí, Anás esperou que fizesse a primeira cerimônia dentro do templo, né, a primeira matança, para que Jesus entrasse dentro da cidade, porque o palácio de Caifás era do lado do templo. E aí Jesus foi levado para Caifás. Mas antes de Jesus ser levado para Caifás, porque Jesus só podia ser levado para Caifás depois do primeira matança. Porque o Sinédrio não podia estar reunido antes disso. Mas o Sinédrio já estava. A única coisa que eles obedeceram na lei é que ele não podia se apresentar antes da cerimônia dentro do templo. Então, quando Jesus chegou na casa de Anás, Pedro estava seguindo de longe. Jesus entrou com o João do lado dele. Aí ficaram ali no pátio, porque Jesus não se apresentou direto para Anás de imediato, eles ficaram ali no pátio. Jesus preso, com a mão para trás, e João perto. Quando João viu Pedro no portão, na porta do lado de fora, aí João foi lá e falou com uma mulher, uma servente que estava vigiando a porta. Porque agora nem os homens queriam ficar na porta, porque todo mundo queria ficar perto lá para ver o que ia acontecer com Jesus, né? Aí ele falou, deixa ele entrar, né? Porque ele é meu amigo. E aí a mulher deixou o Pedro entrar para dentro. E aí Pedro ficou por ali. Aí vocês conhecem a história. Não preciso falar a história do que aconteceu com Pedro. Um chegou, essa mesma menina que abriu a porta, olhou para ele e falou assim, você é discípulo dele? Aí ele falou, não sou. Nem conheço, nunca vi. Achei interessante a confusão e vim aqui ver o que era. Na madrugada, gente, 3:30 da manhã, alguém andando, ficou curioso com o que estava acontecendo. Pode uma coisa dessa? Só Pedro mesmo para imaginar uma coisa dessa. E aí ele negou Jesus por 3 vezes. Para essa mulher, foi muito mais, ele negou mais, porque essa mulher, no final, ela falou assim, se você é amigo do João, João é discípulo. Se você é amigo do João, é porque você também é discípulo. Ah, ele falou, não, eu não sou, já falei que eu não sou. E aí ele se afastou e foi perto do portão quando ele viu que Jesus ia sair, já era 4 horas da manhã. O galo cantou. E aí ele lembrou do que Jesus tinha falado. E aí ele foi para ir para o portão para sair. Mas aí foi bem na hora que Jesus estava saindo da casa de Anás para ir para a casa de Caifás. E Jesus passou por ele. De longe, não foi de pertinho, não. Pedro olhou para Jesus e Jesus olhou para Pedro e só fez assim com a cabeça. Ah, gente, prestou não. Pedro entrou numa depressão. Saiu chorando pela cidade. Quando ele chegou lá no acampamento, ele estava destruído. Chorando muito.
E aí o Davi Zebedeu, que estava lá vigiando, recebendo as mensagens de João que mandava pelos espias, né? Aí o Davi Zebedeu falou: não, João, Pedro, vai lá para a casa de. Como que é o nome dele, gente? Ai, do lado do Sinédrio. Não foi para José de Arimateia, não, para. Esqueço o nome daquele homem, gente. Como é possível? Eu não sei por que eu esqueço o nome dele. Daquele que procurou, Nicodemos. Aí, porque o irmão de Pedro estava na casa de Nicodemos, o André. Aí Jesus falou: vai e fica com o seu irmão, vai encontrar com o seu irmão lá na casa de Nicodemos, para ver se o Pedro melhorava, porque ele estava numa depressão terrível. É claro, ele tinha negado Jesus. E ele tinha falado para Jesus que nunca negaria. Aí, Jesus é levado para Caifás, um julgamento fraudulento, como eu já disse para vocês, porque o julgamento em Israel era feito no templo e não na casa de Caifás ou na casa de Anás. O julgamento era feito no templo e Jesus não foi julgado no templo, gente. Jesus nem foi levado no templo. O julgamento dele foi feito na casa de Caifás. Completamente errado. Por isso que eles vão ter que reabrir esse julgamento. As testemunhas foram contraditórias, um falava uma coisa, outro falava outra. Pela lei, devia ter duas cortes. A primeira corte, isso dentro do templo, a primeira corte, aí 24 horas depois que os advogados tivessem condições de ver se realmente aquilo era verdade ou não, é que tinha o segundo julgamento, e aí depois do segundo julgamento que podia ter a sentença. Jesus só teve um julgamento. Eles tentaram fazer segundo julgamento, assim, passou um tempo, mandou para Pilatos, aí esperou mais uma hora, aí teve o segundo julgamento. Não foi 24 horas, foi uma hora entre um julgamento e outro. E aí Pilatos recebe Jesus, manda para o Herodes queria que Jesus fizesse um milagre na presença dele. Jesus não tinha nenhuma afinidade com Herodes. Pelo contrário, Herodes tinha fraudulentado o pai dele quando o pai dele morreu, porque quando o pai dele morreu, ele morreu numa das construções de Herodes. E aí ele não pagou a indenização da morte do pai dele. Então Jesus já tinha algumas coisas contra. Então quando ele chegou de frente de Herodes, ele não queria falar nada, não falou nada. Jesus só respondeu Herodes quando o Herodes, porque Herodes tinha medo de que Jesus fosse a encarnação de João Batista, né? Que ele tinha pegado o espírito de João Batista para ele. Foi só quando ele confrontou a divindade de Jesus. Quando ele falou assim: então você é rei daqui? Aí Jesus disse: não, meu reino não é daqui. Eu vim do meu pai. A única hora que Jesus falou com. Aí o Herodes pensou: esse homem é louco. Como é que ele fala que ele veio lá do pai? Como é que ele fala que ele desceu aqui para isso? Maluco. Aí mandou de volta para Caifás, para Pilatos. Nesse período, a esposa de Pilatos tinha mandado a mensagem para ele, um recadinho escrito para ele: não se envolva com esse homem, porque esse homem é santo. Não se envolva na morte dele. É Pilatos, que já estava com medo e que já sabia que Jesus não era aquilo que os fariseus e que o Sinédrio estavam falando. Gente, se Pilatos tivesse, se ele fosse um homem corajoso, ele teria salvo Jesus. Ele não era, ele era covarde. Por isso que ele não salvou Jesus, a covardia dele. O medo dele de perder os benefícios que ele tinha
como governador da Judéia, era tão grande que ele crucificou Jesus. Medo de perder a posição que ele tinha, posição social, o cargo que ele tinha de governador. A perda financeira dele é que determinou o final do julgamento de Jesus. Aí ele confirmou a sentença de Jesus. Por quê? Porque os fariseus falaram assim: se você não crucificar Jesus, se você não matar Jesus, a gente vai mandar Anás e Caifás iriam a Roma para falar que o Pilatos era traidor. Porque Jesus ia fazer um levante, se tornar rei da região, ia depor Pilatos, ia tomar o lugar de Pilatos e ia fazer um levante contra Roma. E aí Pilatos fez a opção dele. Depois, a Cláudia, que era a esposa de Pilatos, se tornou discípula, porque uma das amas dela era discípula, e essa ama dela, uma dessas amas dela, era da Fenícia, gente. Era uma discípula que havia se convertido em Fenícia, tinha feito um discipulado com Jesus lá em cima, em Cesareia, e aí ela era uma das empregadas de Cláudia. E Cláudia e ela depois se tornaram discípulos de Jesus. Pilatos suicidou-se um tempo depois. Pilatos entrega Jesus. Herodes entra em contato com Jesus. Jesus fala para ele aquilo que falou. Herodes devolve para Pilatos. Pilatos fala assim: gente, nem o Herodes encontrou falta nesse homem. Como é que vocês querem matar um homem que é inocente? Foi Herodes que colocou em Jesus aquela capa vermelha, tá? E depois, quando Pilatos entregou Jesus para os soldados, eles colocaram aquela coroa na cabeça dele, a coroa de espinhos, que eu também fiz. Achei uma planta, né, cheia de espinhos aí. Eu fiz um vídeo para vocês também, tá aqui no canal. Vai lá ver. Eu mostro uma daquelas plantas que tem aqui na região, que também tem em Israel, porque isso aqui é tudo ligado. Daqui, gente, de Chipre para Jerusalém, só são 300 quilômetros. Tem o mar entre a gente, porque Chipre é uma ilha, mas a ilha de Chipre fica bem de frente da Palestina. Então, aqui era tudo ligado. Teve um tempo que isso aqui era um continente só, depois que houve, né, que veio a água lá pelo estreito e que entrou do Atlântico, né, que a água daqui do Mediterrâneo é uma água que vem do Mar Atlântico, do Oceano Atlântico, tá? Ela entra lá no estreito que tem de Gibraltar. Ela entra no Estreito de Gibraltar, que o Estreito de Gibraltar fica entre a África e a Europa. De um lado fica a África e do outro lado fica a Espanha, tá? E ali tem o estreitozinho aí, por ali que entra a água do Mediterrâneo. Então, quando aquilo se fecha, o Mediterrâneo seca. Aí, quando tem uma catástrofe, ou tem um tsunami não, um tremor de terra que abre de novo, né? Aí a água entra novamente. Isso aqui já secou, o mar Mediterrâneo já secou 2 vezes. Essa é a 3ª vez que o mar tá cheio. Inclusive, ele já teve mais, viu, gente? Essa ilha, praticamente a ilha era menorzinha ainda. Ela agora está crescendo porque o mar está recedindo, o mar está secando um pouco, viu? É bem interessante isso. A gente estava até conversando outro dia, a gente foi para a beira da praia andando lá, e aí a gente estava comentando sobre o terreno daqui, né? Porque gente, você está andando assim, de repente tem um vale lá embaixo, sabe? Aí tem uma florestona lá naquele buraco.
Aí a gente estava comentando sobre isso, aí o meu genro falou assim, mas isso aqui já foi um dia tudo coberto de água, por isso, aí o mar está recedendo. Então, aí os meninos dele falaram assim, então isso aqui pode voltar a encher de novo? Aí eu falei assim, olha, por enquanto não. Por enquanto, agora tem um período em que o mar está secando, o mar não está crescendo, o mar está secando. Então pode ser que daqui a 1000 anos não exista o mar Mediterrâneo, existe só lagoas pequenas, entendeu? Então, por isso que tem a vegetação de Israel é muito parecida com a vegetação daqui. É cheio de pedra também aqui, tem pedra demais. Né? Então, aí eu fiz esse vídeo para vocês verem. Vai lá e olha, é um vídeo bem curtinho, de 4 minutos só, mas mostrando como é que é essa. E eu falei, possivelmente foi de um tipo de planta desse que foi feita a coroa de espinhos que foi colocada na cabeça de Jesus. E aí, quando Pilatos quis mostrar para o povo, ó, aí mostrou quando ele voltou de Herodes com aquela capa, né, e com espinho com a coroa na cabeça, ele falou, aqui está o seu rei. Ah, gente, a pior coisa que Pilatos fez foi isso. Porque para o judeu, o Messias é todo poderoso, o Messias nunca iria admitir ser humilhado. Porque a palavra diz que quando o Messias vier, ele vai restaurar. Então, aquele homem que estava diante deles não podia ser o Messias. O Messias não vai se deixar humilhar dessa forma. Então, o povo ficou com mais revolta ainda contra Jesus. Porque Jesus estava mostrando um Messias fraco. Um que não sabia reger. Porque eles esqueceram de Isaías 53. Eles não queriam Isaías 53. Não era isso que eles queriam. Eles queriam um rei, um Messias que subisse no trono de Davi e derrubasse o governo romano. Ali, nesse momento, o governo romano estava dominando o governo judaico. Estava humilhando os sacerdotes e o sinédrio, mostrando um rei, mostrando uma pessoa com uma coroa de espinho na cabeça e uma capa velha de um domínio romano nas costas. Por isso que Jesus até hoje é rejeitado. Vocês entendem agora por quê? Porque Pilatos apresentou um rei. Disse, olha aqui o seu rei, o que eu faço com o seu rei? Esse é o Messias que vocês querem? E Jesus não fez nada. Quando Jesus não fez nada, aí o povo se revoltou. E aí eles acharam, não, ele é um impostor. Ele não tem nenhum poder. Esqueceram dos milagres que Jesus fez. E falaram, não, então aqueles milagres que ele fez por Beelzebul. Aí Pilatos falou assim, então o que eu faço com esse homem? Crucifica ele. Ele falou assim, mas ele é o rei de vocês. Eles, quanto mais Pilatos falava isso, mais eles falavam, crucifica, crucifica, crucifica. Aí Pilatos falou assim, então, vou fazer uma coisa. Eu vou oferecer para vocês 2 situações. Tem um preso, na festa de vocês a gente tem que soltar um, não é? Eu tenho 2 pessoas, eu vou oferecer 2 pessoas. Ou ele ou Barrabás. Barrabás era um revoltoso, né? Ele era ele estava tentando fazer um levante contra Roma. Ele não era bandido, só bandido, não, gente. Ele era uma pessoa que, como é que fala isso? Ele estava tentando fazer um levante contra Roma. E por isso que ele foi preso. Então, o que eles preferiram? Claro que preferiram aquele que era lutador, aquele que queria derrubar Roma. Então, quando fala que Barrabás era um bandido, ele não era só bandido.
Ele não era bandidinho de roubar galinha, não. Ele era uma pessoa que tinha um objetivo. Ele era um revoltoso. Ele era uma pessoa que queria liderar um levante contra Roma. Tá? E aqueles dois que foram crucificados de Jesus eram companheiros de Barrabás. Então eles escolheram quem? Vou escolher um que não faz nada, que é fraco, que se deixa humilhar. Eu vou escolher um que está brigando contra Roma, mesmo preso. E aí soltaram Barrabás. Pilatos tentando salvar Jesus de novo. Depois nós vamos falar sobre o discurso, a conversa de Jesus com Pilatos. Eu não vou falar agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Porque Pilatos sentou com Jesus. Pilatos mandou buscar uma cadeira, duas. Ele sentou numa cadeira, Jesus sentou na outra, e Pilatos conversou com Jesus. E mesmo assim, Pilatos escolheu o poder, o dinheiro e a posição social. E aí Pilatos falou assim, não, eu não posso, porque depois da mensagem da mulher dele, ele falou assim, esse homem é santo. Quando ele falou para Jesus, perguntou a Jesus, então você é o rei daqui? Ele falou assim, não, Pilatos, eu não quero nada daqui, o meu reino não é daqui. Eu vim do Pai. Quando Jesus falou isso, Pilatos quase que mija nas pernas, gente, que ele já estava com medo. Porque ele sabia que aquele homem não era bandido, que aquele homem não estava querendo fazer levante nenhum contra Roma. Ele sabia, ele tinha certeza disso. Então ele tentou salvar Jesus. Falou assim, então faz o seguinte, mandou açoitar Jesus, as 40 chibatadas. Aí depois disso, ele levou Jesus com a veste toda, né, ensanguentada e tudo. Levou diante deles e falou assim, olha aqui, está aqui o seu rei. O que vocês querem que eu faça com ele? E aí a multidão, com mais ódio ainda, crucifica. E aí Caifás falou assim, se você não crucificar esse homem, nós vamos te entregar para o imperador. E aí Pilatos fez a decisão final da vida dele. Decisão de vida ou de morte. A palavra diz, eu coloco diante de vocês hoje a vida e a morte. O que vocês vão escolher? Moisés disse isso. Eu estou falando para vocês hoje. Diante de vocês está a decisão entre a vida e a morte. O que você vai escolher? O que você, Miriam, escolhe nesse momento? Você vai fazer que nem Pilatos? Ou você vai fazer que nem Estevão? E aí Jesus é levado. Jesus é levado. Quando Jesus é levado para o Gólgota, vocês sabem a história. Quando Jesus foi julgado e condenado, aí os soldados do templo, não foram os soldados romanos, os soldados do templo foram lá no acampamento. Ainda bem que André, que Davi Zebedeu tinha levado algumas tendas. Ele levou uma média de 5, 6 tendas lá para cima, onde Jesus tinha estado orando todo o tempo, onde Jesus gostava de subir e orar, porque os soldados, o povo não sabia que Jesus subia, né? Pensava que Jesus ficava só lá embaixo. Ele pegou umas 6 tendas e levou lá para cima e armou lá em cima, para que os discípulos tivessem lugar para ficar, né? E as pessoas que estavam lá, e deixou as outras tendas lá embaixo, que eles tinham umas 10 para 12 tendas, e ele deixou as outras lá embaixo.
Aí, quando os soldados do templo vieram, só acharam as tendas, não achou ninguém, porque o Davi e Zebedeu estava lá em cima, lá nas outras tendas, lá onde Jesus orava, lá no, mais acima no monte. Então, eles viram as tendas todas vazias, os gregos não estavam lá, porque os gregos também tinham subido. E aí, eles tocaram fogo nas tendas. E aí, eles desceram, foram lá no templo, falaram, não achamos ninguém lá. Sumiu todo mundo desapareceu, tocamos fogo nas tendas que estavam lá. E queimamos tudo, e eles não têm nem para onde, se vocês quiserem voltar, não tem para onde voltar. A família de Jesus estava em Betânia, tá? Às 8h30 da manhã, Jesus foi entregue para os romanos para ser crucificado. Às 9 da manhã, eles saíram do pretório, da casa de Caifás, e seguiram para o Gólgota. Jesus estava muito cansado, ele não conseguiu chegar até sair da cidade, né? Ele caiu antes, e aí acharam esse Cirineu, que era um africano, né? Ele e o filho dele estavam lá para Páscoa. Eles, por certo, já tinham ouvido de Jesus. E aí ele foi compelido a levar a cruz de Jesus. Maria, a mãe de Jesus, a irmã Ruth e o Judas chegaram. E João foi o único discípulo que viu tudo. Ele viu tudo, desde o Gólgota até o túmulo. Ele viu tudo. E as mulheres também que acompanhavam, né? As mulheres não deixaram Jesus de jeito nenhum. Os outros discípulos estavam tudo escondidos. As mulheres não. As mulheres acompanharam tudo. Desde a saída do pretório até quando tiraram o corpo de Jesus da cruz. Foram algumas. Ele lembra da Rebeca? Aquela que se apaixonou por Jesus quando ela tinha 16 anos e Jesus tinha 18. Pois é. Ela foi uma das que acompanhou Jesus desde que ele saiu do pretório até quando colocaram ele no túmulo. As mulheres não deixaram. Maria Madalena, Rebeca, a irmã da mãe de Jesus também, a Salomé, a mãe de João também estava lá. As outras mulheres estavam consolando Maria, que foi levada para a casa de João Marcos, por João. Porque quando Jesus estava crucificado, e porque Maria só viu Jesus já na cruz. Ela não viu antes. Eles não deixaram ela ver antes. Mas ela pediu, implorou que queria, porque queria ver o filho, e João levou ela para onde ele estava crucificado. Gente, Jesus, durante esse tempo de crucificação, ele recitou os salmos, viu? Por isso que ele conseguiu aguentar tudo o que aconteceu com ele. Ele não reclamou, ele não chorou, ele não pediu, ele não, como os outros, né? Os outros, quando estavam sendo, porque os outros foram crucificados antes dele. E os outros ficavam gritando, xingando, amaldiçoando, né? Os soldados. E Jesus não, Jesus não abriu a boca, porque ele estava em conexão direta com o Pai. E ele estava recitando todos os salmos de Davi. E aí, quando Jesus é levantado, Maria chega, ele vê Maria, por certo,
Imagina você, mãe, vendo seu filho naquela situação. E aí Jesus vê Maria e fala: Maria, esse é teu filho. Jesus ainda sorri para ele, gente. Naquela dor toda, ele ainda tem condições de sorrir para a mãe, para a irmã e para o irmão. Aí Jesus pede para João levar Maria para casa, né, de João Marcos. Ele leva para lá e volta. Aí, por volta de meio-dia, isso devia ser por volta de quase 10 horas da manhã, viu, gente? Por volta de meio-dia, veio uma. Aqui também tem de vez em quando. Gente, quando levanta, e é justamente por essa época do ano, quando levanta essa tempestade de areia, o tempo escurece. Naquela época era pior ainda, porque naquela época não tinha casa para ir pegando, né, a poeira que vem do deserto. Então era pior. Então o que aconteceu foi isso, que veio uma tempestade, um vento de areia muito grande do deserto e escureceu tudo. Por volta de 2h30 da tarde, Jesus começou a agonizar terrivelmente, e aí ele começou a recitar mais alto os salmos. Ele não estava mais, ele precisava, né? Ele pediu também, durante esse período, ele pediu água, pediu que estava com sede 2 vezes foi dado para ele vinho, para molhar a boca, né, do vinho. E os últimos salmos que Jesus ressuscitou, que Jesus falou durante aquele período foi o Salmo 20, o Salmo 21 e o Salmo 22. Vocês podem ler esses salmos, Salmo 20, 21 e 22, tá? E ao pé da cruz estavam, nessa hora, deixa eu falar aqui para vocês, quem que estava ao pé da cruz nesse momento, 210. 210, quem estava ao pé da cruz? Quando o mestre entregou o Espírito, tinham por volta de 30 pessoas perto, né, presentes. Entre eles, tinha 13 soldados romanos. 13 soldados romanos. Um grupo de 15 discípulos, quase todas mulheres, com exceção de Judas, o irmão de Jesus, e o João Zebedeu, o discípulo amado, estavam lá. Só Judas, o irmão, João, o apóstolo, e as mulheres. As mulheres eram, quer dizer, Aí ele entregou o Espírito, depois vocês leem esses Salmos 20, 21 e 22. José de Arimateia e Nicodemos, João e o centurião romano. José de Arimateia também chegou. E Nicodemos também. Eles estavam de longe esperando para saber o que ia acontecer. Quando eles viram que Jesus estava morrendo, eles chegaram, ficaram, né, bem mais perto, porque eles queriam ver o que estava acontecendo, né?
E aí José de Arimateia vem, ele já tinha pedido, né, ele já tinha ido a Pilatos, já tinha pedido Pilatos o corpo. Por que que José de Arimateia tinha essa facilidade? Por que que ele tinha a coragem de pedir o corpo de Jesus? Porque ele era do Sinédrio, e ele era muito rico, e ele era amigo de Pilatos. Então, ele tinha acesso a Pilatos. Então, quando ele percebeu que Jesus, né, foi crucificado, ele foi a Pilatos e pediu que quando ele morresse, ele queria enterrar o corpo de Jesus, porque o costume da época era de pegar todos os que tinham sido crucificados e jogados num poço, num vale que tinha perto de Jerusalém, que era onde eles jogavam todas as pessoas que eram condenadas. Então, José de Arimateia não queria que acontecesse isso com Jesus. Aí ele foi lá no Pilatos e pediu o corpo dele, e Pilatos permitiu que ele levasse o corpo e colocasse na própria tumba dele, né? José de Arimateia falou assim: não, eu tenho túmulo para minha família e eu vou colocar ele no túmulo da minha família, que era cavado na rocha, né, gente? E aí Pilatos concede que Jesus seja tirado da cruz e levado direto para o túmulo de Nicodemo, de José de Arimateia. Nicodemos é que levou as ervas e os óleos, né? Que o judeu faz essa preparação com ungüentos, né? E ele que levou todos os ungüentos que necessários para colocar no corpo de Jesus, lavaram o corpo dele, né? E lavaram e colocaram essas ervas no corpo dele. Foi feita uma coisa mais rápida, porque já estava chegando o Shabat, estava chegando a tarde da Páscoa, então eles tiveram de fazer isso rapidinho, mas limparam o corpo de Jesus o máximo que eles puderam e enrolaram ele num linho, né? Aquele linho que o José de Arimateia já tinha, porque esse linho era comprado especificamente para isso. José de Arimateia já tinha esse linho. Então ele e Nicodemos enrolaram o corpo de Jesus, as mulheres só ficavam observando, porque as mulheres não eram permitidas em tocá-lo. Agora você imagina, gente, o judeu não podia tocar em cadáver, num corpo morto, porque ele seria imundo até o outro dia. José de Arimateia e Nicodemos não participaram daquela Páscoa. Por quê? Porque eles tinham tocado o corpo de Jesus. Então, eles não puderam participar da Páscoa naquele ano. Não, eles se retiraram, os dois. Não fizeram a cerimônia que Jesus fez com os discípulos, eles não puderam fazer. Eles realmente, foi uma lição muito grande para os dois. Muito grande. E aí a conversão deles foi genuína. Ao terem essa atitude, eles realmente provaram que eram seguidores e discípulos de Jesus. Eles abriram mão daquela Páscoa para enterrarem o corpo do Messias. Eu vou ficar por aqui. O próximo vídeo vai ser a ressurreição. Porque senão não tem nem condições, né, gente? O vídeo fica muito grande. E vai ser o nosso último. Não o último, porque eu tenho que também falar para vocês o que aconteceu com os outros depois, né? Mas a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Tchau, tchau.